Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Quinta de Evangelho, quinta de trabalho, né, Iris? De melhorar a psicosfera. Um dia lindo, uma tarde maravilhosa. E a Iris de alto astral hoje. Eu sempre... Tá tão feliz. Alto astral é meu nome do meio. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como esse programa não tem graça nenhuma sem a participação de vocês, telefone fixo, que eu já matei minha saudade de Sheilinha. 3386-1400, repetindo, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que eu também já estou com ele aberto aqui, 984867633. 984867633. Você pode entrar lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Não esquece de dar o seu like. Depois você vai lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, tá certo? Porque isso é importante para aumentar o engajamento da rádio, é importante para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, tá bom? E sobre o que a gente vai falar hoje, Nani? Como cooperas? No capítulo 106 do Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Bota aí para a gente não se perder. Esse capítulo, né, ele fala sobre uma passagem de Paulo, é uma epístola aos Coríntios, e é uma epístola até um pouco difícil, né, Hernani, da gente desenvolver, mas reflete muito o que a gente tem vivido, né? Entre você escutar, é quase como aqueles desenhos que tinha antigamente, que ficava o diabinho de um lado e o anjinho do outro, entre você escutar, né, a espiritualidade superior ou você escutar a obsessão. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre tudo isso. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. E aí, Hernani? Paulo, no momento, né, que ele assume, né, o ministério dele, o ministério público dele, ele imediatamente tem que mudar muita coisa que ele defendia e justificava, né? O primeiro martírio cristão foi com Paulo, né? O martírio de Estevão.
E por que isso acontecia? Porque na época parecia o mais correto a se fazer, porque eram malfeitores, né? Eram pessoas lutando contra o Antigo Testamento, contra o Torá. E naquela ocasião, se você fosse olhar a lei nua e crua, parecia justo o que estava sendo feito. Por quê? Porque o mal seria muito grande para a religião judaica, aquelas pessoas falando de um filho de um carpinteiro que surgiu de uma região que não vinha nada, que era a região de Nazaré. Então, quando você pega a letra, e Paulo falava sobre isso, a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando você pega a letra, quando você pega a lei, quando você pega os costumes, em alguns momentos aquela situação parece correta, parece justa. Quer dizer, o apedrejamento, né, a dilapidação, a morte de em prol da comunidade judaica, das leis judaicas, dos grandes profetas, parecia justo naquele momento. E Paulo imediatamente, né, Saulo naquela ocasião, se arrepende do que foi feito. Paulo e Estevão é uma obra maravilhosa de Chico, da psicografia, o que mostra o quanto ele sofreu, né, por ter participado do primeiro martírio cristão da história. Imagina, o homem que leva o cristianismo para fora do povo judaico, né, para os gentios, participa do primeiro martírio cristão. Olha que coisa louca. Então, quando Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica, é o que ele está falando sobre essa passagem. Na verdade, a essência de Deus, a essência dentro das nossas almas é a não violência. Então, nada que justifique a violência pode estar justificado dentro de alguma lei. Então, por isso que a palavra mata, né? Então, o que ele diz é, o Espírito de Deus dentro de vocês, ele precisa dizer o que é certo a ser feito naquele momento. Porque as coisas não iam se modificar se não fosse para o bem. Se a palavra não fosse do Messias, se Jesus não tivesse sido realmente o Messias, mesmo sendo filho de carpinteiro, nascido numa manjedoura, quer dizer, contra tudo que o judeu imaginava, né, que o povo hebreu imaginava, que seria um rei, né, alguém que libertaria o povo dele do domínio romano, alguém que viria trazer uma revolução para o planeta. Se aquele pequeno profeta, né, vindo de uma região onde não tinha vindo nada ainda, né, filho de um carpinteiro, órfão aos 14 anos de idade, filho de Maria, quer dizer, se não fosse ele realmente o espírito que vinha para mudar a história do planeta, apesar de todas as contradições, da humildade de onde ele veio, dos problemas que enfrentou, da falta de poder que ele tinha, não seria reconhecido pelos espíritos. Aí você fala assim, poxa, Hernani, mas era tão claro, porque ele tinha que se fazer humilde, ele tinha que nascer na manjedoura, mas até então nenhum desses grandes profetas tinha vindo assim. Moisés, por mais que a gente ache que ele era filho de escravo, ele foi adotado pelo faraó. Então, todos os profetas, para poder ter uma posição de destaque, de fala, né, de mudanças, vinham com posições de destaque. Jesus não. Então, quando Paulo fala nesse capítulo, e de que muitas vezes há uma dissensão do que é a lei, do que é melhor, você tem que esperar o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o do não violência. O Espírito de Deus é de perdoar. Por quê? Porque às vezes parece que você está abrindo mão de uma situação que pode ser muito perigosa ou que pode trazer um problema mais na frente, mas se aquilo não estiver dentro da ordem divina de crescimento, de evolução, que nós espíritas sabemos que a lei do progresso é que impera, ela morre por si só. A planta não vai vivificar. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse caso é, cuidado com as dissensões, cuidado com que aquilo que parece óbvio para você, o momento do apedrejamento de Estevão era óbvio para ele. E para todos que foram apedrejar em nome do Torá, em nome do povo judeu, em nome de Deus, né? Mas com o tempo, se não fosse realmente o profeta, o Messias, etc., Jesus, ia morrer por si só. Porque o Espírito é que vivifica, o plano espiritual sabe o que tem que crescer. E a planta que não dá bons frutos, ela encolhe por si só e desaparece. Então a não violência, né? Estarmos juntos, tentando construir alguma coisa, elaborando, né? O Espiritismo viveu muito isso, né? Ivone do Amaral viveu muito isso, Chico viveu isso. Quantas rusgas, quantas dissensões nós tivemos dentro do Espiritismo sobre as obras, sobre a mediunidade, sobre o que é fato, o que não é, o que é verdadeiro, o que é animismo, até hoje,
né, o corpo fluídico de Jesus, Rusteng. Então, dentro da doutrina espírita, nós vivenciamos isso também, muitos cismas, né, muitas rupturas aqui dentro de opiniões distintas, e no final prevalece aquilo que o espírito vivifica, e não a letra, a palavra. Então, todos nós temos uma centelha de Deus, e a humanidade ela vai evoluir. Podem ter obsessões, pode ter um anticristianismo no mundo, tudo isso pode ser verdade. Mas, ao final, o que nós precisamos fazer é nos unir na não violência e tentar evoluir em cima disso. Pode ir. É porque o mal, ele sempre acha que ele está ganhando, a né? curto prazo. Porque ele olha tudo fazendo ele sorrir, né? Ele acha que vai dar tudo certo no final. Mas a verdade é que nós fomos criados para o bem e não vamos fugir, né, da nossa criação. Vamos lá, eu separei aqui dessa passagem algumas coisas que eu queria falar com vocês. A primeira parte ele diz assim: entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, olha só, olha que coisa importante e o que a gente tem vivenciado hoje. Às vezes, você quer falar sobre Jesus, sobre o bem, sobre a não violência, para alguém que não tem maturidade, que tem a maturidade dessa era, que tem a maturidade material, do mundo material. Se a pessoa não tem conhecimento do mundo espiritual, se não tem conhecimento da lei de ação e reação, não adianta você falar para ela dos resgates, não adianta você falar para ela. Quando a gente fala, gente, sejamos sinceros, hoje a gente vive a política do cancelamento, né? Qualquer coisa que você fala, você pode ser cancelado, né? E aí, às vezes, eu vejo pessoas boas, né, fazendo agressões online, agressões na internet, falando porque estão defendendo determinada coisa que ela acha que é certo, e depois, quando vai ver, não era nada do que ela tinha pensado. Era uma notícia sensacionalista, não era exatamente aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, porque a gente não tem que agredir ninguém em hipótese nenhuma, concordando ou não concordando. Você pode simplesmente passar ali o feed, né, e não responder. Então, quando você entra no embate, quando você entra na briga, no mínimo, você tem que saber exatamente do que você está falando. E a gente vê que as pessoas não estão assim. Agora, o que ele está falando aqui em relação aos maturidades dessa era é porque se a pessoa não tem conhecimento do plano espiritual, muitas coisas que ela defende não faz sentido você discordar, porque ela não tem o conhecimento. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que o espírito, por exemplo, pode encarnar em homem e mulher e que isso não faz a menor diferença? Como é que eu vou... O teu pai dessa encarnação pode ter sido teu filho, um neto, vai ser alguém da sua família. Que a tua mãe pode ser sua filha, que a tua mulher pode ser sua irmã. Isso são coisas muito complexas para quem não tem a maturidade espiritual. Então, a pessoa que está aqui na Terra, no mundo material, ligada a coisas materiais, ela está preocupada com o que ela vai comer, com as relações de sensações de desejo, com sensações muito básicas da matéria. E nada disso tem importância. Nada disso tem importância de verdade. O que tem importância não é as bandeiras que a gente vem discutindo. O que tem importância é quanto bem a gente está fazendo. Quanto mal a gente está deixando de fazer. Quantas pessoas a gente está socorrendo, quantas lágrimas a gente está enxugando. Então, quando uma pessoa fala assim, não, eu estou defendendo, eu estou lutando. Se você está produzindo dor, não está fazendo da melhor forma, não está fazendo da melhor maneira. Porque você pode defender tudo, mas você precisa pensar que a sua evolução se resume no bem que você está fazendo, nas dores que você está aliviando, nas lágrimas que você está enxugando. Então, se você gera discórdia, cria discórdia, briga, não adianta. A gente precisa falar determinados assuntos, mas respeitando o ouvinte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fazia eu sempre dei aula de evangelho, né?
E aí uma vez me chamaram para fazer para assistir uma entrega de cestas na comunidade. Aí eu sentei, eu só ia lá para ajudar a ver o trabalho, não ia falar, não era palestra minha. Aí a dirigente falou assim, Iris, você pode dar uma palestra, conversar com as mães estão apreensivas? Eu falei, claro, estou sentada esperando o dirigente do trabalho. Só que o dirigente do trabalho, ele falava coisas e eu olhava para as pessoas ficavam assim, porque elas não estavam entendendo. E teve uma hora que ele falou assim, olha, tem que deixar o nome no cartão, preencher tudo isso aí para as crianças que vão ser adotadas. E aí as mães começaram uma a conversar com a outra. Como assim adotadas? Eram mães da comunidade. Aí eu levantei e falei assim, desculpa, posso falar com elas um instantinho? Falei, gente, ninguém vai adotar o filho de vocês. Ninguém aqui vai roubar o filho de vocês. As crianças vão ser apadrinhadas. Então, assim, é uma palavra que muda tudo. E nesse caso elas tinham razão, né? O despreparo foi de quem estava dando a palestra. E aí elas começaram a rir. Eu falei, não, é para elas ganharem uma cestinha. Sabe aquilo que eles falaram que você não entendeu? Ele falou o nome do material da cesta que elas ganharam. Gente, nem eu sabia que o material era aquele. Eu falei, essa sacola aí que vocês estão, porque todo mundo falou, eu não ganhei. Eu falei, essa sacola aí. Então a gente foi, né? E no final eu acabei fazendo uma palestra para elas, dentro daquela linguagem do meio que elas entendiam. E a gente riu muito, foi uma palestra divertida. Eu não posso chegar para uma pessoa que nunca ouviu o Espiritismo e querer falar da lei de ação e reação, do fluido cósmico universal. Então, existem coisas que, dependendo do público que você está, você tem que falar a linguagem daquele público. E o que eu entendo que é mais importante do que tudo nesse mundo, não existe nada mais importante hoje no mundo, não é no Brasil, falar de Jesus. Fala de Jesus, fala do bem, fala do amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, fala do perdão, porque você vai estar falando o que ele vai entender. Ele pode até não aceitar, não querer perdoar, não querer amar, não concordar, mas ele vai entender. E você vai conseguir chegar até ele. Então, é isso que ele está falando, a maturidade não dessa terra, maturidade espiritual. Aí ele fala assim, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha só, no plano espiritual, funciona da seguinte maneira. As pessoas esquecem, ontem eu falei isso lá na Aliança do Divino Pastor, as pessoas esquecem que são espíritos presos num corpo de carne. Você não é um corpo de carne que tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. É diferente. E todas as atribuições que um espírito desencarnado tem, você também tem, eu também tenho, o Hernani também tem. E parte dessas atribuições é ter luminosidade, porque a gente é formado perispiritualmente pelo fluido espiritual e pela luz espiritual, que é diferente da luz material. Nós temos a luz material e temos a luz espiritual. Essa luz que irradia, ela pode irradiar aqui mesmo dentro desse corpo. É o que alguns fazem, aquelas fotos da áurea, né? Essa irradiação, ela faz você captar coisas do plano espiritual que você não está enxergando nos olhos materiais. Quando você pensa uma coisa muito ruim, você faz uma fotografia desse pensamento e joga ele no plano espiritual. O que acontece com os espíritos que estão à sua volta? Sondam você. Eles sabem o móvel do teu pensamento. Então, aqui, eu pinto o cabelo, eu pinto a minha cara, eu fico sorrindo, eu finjo que eu sou legal. Olho para aquela pessoa que eu não gosto, oi, tudo bom? Mas no plano espiritual eu não consigo fingir. Por quê? Porque eles estão captando o meu sentimento, o meu pensamento, através dessas telas de vibração, de fotografia que eu imprimo no plano espiritual. Está lá na Gênesis isso. Então a gente para e pensa assim, caramba, então eu posso me enganar o encarnado, mas eu não engano o desencarnado. Por isso que Paulo diz, é uma nuvem de testemunhas te assistindo. Então, se eu vou para a igreja, se eu vou para o centro espírita, pensando uma coisa e fazendo outra, os espíritos que me acompanham sabem exatamente quem eu sou. Por isso que chega na mesa mediúnica e ele fala assim, você não conhece ela não vale nada, você não sabe o que ela pensa de você, você não sabe o que ela fala de você.
Por quê? Porque eles captam todos esses pensamentos. A poluição do pensamento, ela também é prejudicial ao planeta. Então, toda vez que vier um pensamento ruim na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça do Hernani, o que a gente tem que fazer? Repelir e pensar uma coisa boa. Ah, é uma pessoa que eu não gosto, que não concorda, ou que fala algumas coisas que eu acho que ela não está certo. Eleva teu pensamento, envolve ela em prece, diz assim, puxa vida, que Jesus a proteja. Se ela está fazendo uma coisa muito ruim, que você acha que ela está prejudicando um grupo, a família, a nação, você pensa assim, poxa, o algoz de hoje vai ser a vítima de amanhã. Então, vamos ter piedade do algoz de hoje, porque ele vai ser a vítima de amanhã. Então, são questões que a gente já aprendeu e que a gente tem maturidade. Agora, se a gente não usar a maturidade que a gente já aprendeu, a gente vai usar para quê? A gente precisa usar para fazer do país um país melhor. Então, a única coisa que vai nos afastar dessas telas mensais psíquicas que nos arrastam para baixo, porque, gente, eu não sei vocês, mas tem dias que eu acordo e, caramba, exausta. Acordo sem vontade de começar o dia. E aí eu paro, penso, caramba, o que está roubando a minha energia? Eu vou encher a minha energia de fluido vital. Vamos pensar em Deus, vamos pensar no amor, vamos pensar na caridade, vamos fazer oração, vamos fazer um salmo, vamos fazer qualquer coisa. Todas as vezes que você reverte esse sentimento, essa energia que está te cercando, toda vez que você pensa, porque você não pode, você pode ter cansaço? Pode. Trabalhou demais um dia, hoje você está cansado, ontem você foi dormir tarde. O que você não pode é viver cansado. Quando você está vivendo exausto, tem alguma coisa errada. Ou você está fazendo coisas demais, ou você está perdendo energia demais. E o que eu tenho visto todos os dias são pessoas sem energia. Então, a gente precisa olhar essa sondagem à nossa volta e dizer assim, eu estou perdendo energia porque eu estou sendo vampirizado. E eu estou sendo vampirizado porque eu estou abrindo brechas. Então, vamos fechar as brechas. Alguém vem falar alguma coisa para você que te tira do prumo, te tira do sério? Eleva teu pensamento. Fala assim, puxa, muda de assunto. Pensa numa coisa boa, faz uma caridade. Eu costumo dizer assim, gente, eu não preciso ter condição de entregar 100 quentinhas para irmão de rua. Mas se tiver um pão sobrando ali, que eu vejo que vai ficar velho, eu posso fazer um sanduíche, botar na minha bolsa, se eu encontrar alguém que eu acho que precisa, eu entrego. Isso aí pode valer mais do que as 100 quentinhas que eu não entreguei. Porque a caridade é aquilo que você pode fazer, aquilo que está ali perto. Então, nas nossas orações, a gente precisa lembrar de pedir ao Pai para nos intuir, nos preparar, nos impulsionar a todas as pequenas caridades que a gente puder fazer. Porque as pequenas caridades, às vezes, são mais importantes do que os grandes gestos, que às vezes é muito mais até pro outro ver do que para a gente mesmo. Então, Paulo falava sobre isso, né, quando ele diz que o sentimento vivifica, sobre isso. Porque muitas vezes a gente justifica não fazer a caridade, não buscar o próximo, por alguma atitude da pessoa. Ele está nessa situação porque ele quis, porque ele se entregou à droga, porque ele está preso ao crack, porque ele tem uma posição política. Cara, a gente vê, porque é muito inseguro eu frequentar esse lugar para fazer. A gente vê isso diariamente nas casas espíritas, fora as dissensões dentro da própria casa. Então, o que ele está sugerindo ali? Vai pelo sentimento. Você não se penaliza, você não sempre teve a compaixão por aquelas pessoas, você não sabe que aquilo ali é o certo. Então, por que você vai usar a letra para justificar uma contenda ou sair da tarefa, sair da atitude? E outra coisa que eu acho interessante, né, a gente tem visto aí dentro das casas espíritas, todos, né, nas igrejas evangélicas também, talvez na igreja católica, a gente falar desse anticristianismo no mundo. Você imagina na época do Paulo. Sim. Porque é o seguinte, na época do Paulo, as coisas eram bem mais... Não sai daí que a gente já volta, eu vou ter que cortar o Hernani aqui. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. A gente teve que interromper aqui porque hoje o assunto tá bom, tá fluindo. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a gente receber as mensagens, né? A gente ser intuído, a gente trabalhar em cima do mentor ou do obsessor, né? Quem a gente vai escutar? Qual é o espírito que a gente vai escutar? Como é que a gente vai lidar no nosso dia a dia, nas nossas relações? E o Hernani estava falando que a letra mata e o espírito vivifica. Isso. Vamos continuar, não? Bom, então vamos ler as mensagens. Não, eu também ainda não tinha acabado. Hoje foi... Eu vou completar aqui, porque eu falei para vocês que eu tinha 4 coisas para falar do primeiro bloco, né? E eu falei de 2. Então, vamos lá. A terceira é o seguinte, ele diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas discernidas espiritualmente. Isso aqui é o que Jesus falou para Nicodemos. Se vocês não entendem que é doutor da lei, nem quando eu falo das coisas da terra, imagina quando eu falar das coisas celestiais. Então, às vezes, a pessoa está tão apegada à matéria, está tão apegada ao que ela acha certo, ao que ela acha direito, ao que ela está defendendo, que ela não consegue entender a extensão do que a espiritualidade está trazendo de bom. Eu queria lembrar aqui de algumas coisas. Ontem eu dei uma palestra na Sarinha, queria mandar um beijo para a Sara, gente, eu adoro aquele lugar. A Aliança do Divino Pastor, assim, está no meu coração. E eu lembrei de uma coisa que eu falei lá ontem, eu queria falar aqui para vocês. Uma vez um médium me falou que ele estava enguiçado e era um lugar quente, e ele botou água no radiador e sobrou e ele ia jogar água fora. E ele viu um espírito e falou assim, não joga aí não. Vai até lá embaixo que tem uma árvore seca ali. E aí ele vai andando e joga a água na árvore seca. E ele volta, ele falou, andei pra caramba, se eu não tivesse escutado o espírito, voltei no suor. E aí volta falando, né, sobre isso. E eu fiquei pensando assim, gente, se tem uma espiritualidade preocupada com as árvores secas, imagina a espiritualidade que não está preocupada com você. Se tem espíritos elementares preocupados, né, com os peixes, por isso que Jesus falava, né, que os pássaros, né, os lírios, todos são protegidos de Deus. Imagina você. Então, nós somos protegidos. Só que a gente está insistindo em não ouvir o Espírito de Deus, porque a gente acha, isso é loucura. Não adianta eu pensar positivo, porque eu pensei positivo e não ganhei na cena. Não adianta eu pensar... Ao longo da nossa vida, o tempo todo, a espiritualidade está ali, ó, dando ajuda, protegendo, socorrendo, fazendo com que as coisas aconteçam, nos livrando, às vezes, de nós mesmos, dos nossos erros. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Parece loucura, mas tem uma frase que está lá no mapa aqui da ilha, o incurável não existe no vocabulário divino. Então, coisas que a gente imagina que não podem acontecer, Deus vai lá e faz acontecer. E a última, e não menos importante, mas é a melhor de todas, que Paulo diz assim, nós, porém, temos a mente do Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, depois que você recebeu os ensinamentos do Cristo, você não precisa de mais nada. Depois que você recebeu o ensinamento do Cristo, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Basta que você tenha, né, em mente o que Jesus gostaria que você fizesse. Então, na dúvida, você pensa assim, o que Jesus gostaria que eu fizesse? O que ele faria no meu lugar? Se eu não faço pelo outro, pelo menos vou fazer por ele. Agora vamos às mensagens? Eu queria mandar um abraço para Alice Mendes, de Capitólio. Like 13. Deus abençoe muito vocês. Boa tarde. Rafael Vieira... Verônica de Jacarepaguá, boa tarde, irmãos, que Jesus esteja conosco. Marilene Melcide está sempre conosco, mandou um boa tarde também. Tânia Costa, Ivan Barbosa mandou um boa tarde. Maria do Carmo Ribeiro Couto, boa tarde ao casal, na escuta, passando para dar meu like, compartilhar, aguardando os ensinamentos muito necessários às nossas almas. Gratidão, Itaipuaçu. Paulo Sérgio Amaral, boa tarde
2 papais e as 2 mamães. O MAP unificou vocês, Hernani e Iris, para nos ajudar esclarecendo o evangelho nessa linguagem doméstica que é o berço da educação. Obrigado. Puxa, que lindo. Vou mandar um abraço para todos os pais, né? Eu acho que é a Yasmin que tinha que estar aqui hoje, né? A gente nem lembrou, gente. Eu podia ter tirado a minha tarde de folga hoje. Mas é o dia dos pais ou dia das mães? Dia dos pais, Tá. Aí ele é um projeto pai e filhinha, pô. A folga da mãe. A folga da mãe, claro. Carmen Lúcia, olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Passei para dar meu like. Wanda Maria, boa tarde, casal querido. Bom demais estudar com vocês. Ela é de Penha Circular. Ana Maria, boa tarde, gratidão. Amo ouvir vocês, gente, muito legal. Rosimar Alves Lucas Guimarães mandou um boa tarde. Isabel Mirandela, parabéns, Hernani, pelo Dia dos Pais. Beijos para Yasmin. A Adriana Maia, boa tarde, obrigada pelo colo semanal que nos é dado através do MAP. Ela bota um monte de girassóis aqui, que são as minhas flores preferidas. Hamilton Veloso, boa tarde. É uma grande felicidade compartilhar esse momento com todos. É um momento único. E como o tempo não volta, eu vou fazer voltar vendo a reprise desse maravilhoso programa. Gente, muito lindo isso. Hamilton, olha, adorei. O máximo isso. Adorei mesmo. Ana Pereira Campos Araújo, parabéns, vamos vencer as crises do pânico, as crises de ansiedade, as tristezas, antes que elas tragam males físicos maiores. Precisamos desses alertas. É exatamente isso, porque a gente começa, você mergulha numa energia, você é um espírito feito, né, com um perispírito feito dessa energia do fluido espiritual, e que está suscetível a todas essas energias. Você mergulha nesse mundo, quando você volta, mergulha no desdobramento, mergulha no sono, ou às vezes nem precisa estar no desdobramento, no sono. Quantas vezes você está todo feliz, está bem, aí você chega em algum lugar, ou chega no trabalho, ou chega e você já sente, nossa, eu estava bem, não sei o que aconteceu. São a energia do em volta. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Precisa aprender a lidar com isso antes que atinjam males físicos. Exatamente isso. Porque começa normalmente no espiritual. Peraí. Maria Betânia, boa tarde. Perfeitas reflexões, conexões mentais são realizadas durante o repouso do sono. Exatamente. As orações e os pedidos eu estou colocando todos, tá bom? Sérgio Mártire, boa tarde, mais uma quinta. Vero Leite mandou um boa tarde. Maria Ruth também. Deixa eu vir aqui para o WhatsApp. Isabel de Jacarepaguá, boa tarde, irmãos. Obrigado pelo programa maravilhoso. Beijo no coração de vocês. Vandimar do Jardim América, mandou os nomes aqui para irradiação, já coloquei. Quinta-feira, dia de aula de Espiritismo na Rádio Rio de Janeiro. Estou aprendendo muito. Deus abençoe esse casal, excelentes professores, muita paz. A Jean Andrade de Anchieta. Puxa, Jean, muito obrigado pelo carinho, adorei. Rosimar de Anchieta mandou aqui um boa tarde. Amado Casal 2000 e sempre, saudações em Cristo. Seu programa é uma bênção de Deus. Parabéns, estou sempre ouvindo. Aqui é Serginho Lopes Altran, o negão de Olavo Bilac, Duque de Caxias, Ave Cristo, Ave Rex. Era muito legal. Gente, vocês são o máximo. Eu ontem, uma pessoa que estava assistindo a palestra falou assim para mim, Iris, deixa eu te contar, uma tia minha que tem quase 80 anos, ela falou assim, eu venho de Búzios dirigindo, e aí agora eu me acalmo porque eu descobri um casal fenomenal da Rádio Rio de Janeiro. Aí eu pensei, casal fenomenal? É a Iris e o Hernani, gente, eu ria, mas eu ria muito. Aí ela, eu conheço, olha, eu vou te mandar foto da Iris. Ela, você conhece ela? Nossa, foi muito legal, muito legal. Queria mandar um beijo para ela agora, olha. Que tá ouvindo aí, né? Se tá ouvindo, né? A sua sobrinha falou de você para mim. Tô te mandando um beijo. Ela não me disse o nome da tia, mole. Arthur Santa Cruz da Serra, um abraço para Alice Mendes de Capitólio. Minha família mora lá e eu aqui no Rio. Capitólio é lindo, né? Nós já fomos a Capitólio. Ditinha Araújo mandou nossa foto aqui, gente. Eu adoro essas fotos. Acho que eu vou mandar para mim essa foto. Lucimar do Flamengo mandou um monte de girassol. Obrigado, Lucimar.
Amados Hernani e Iris, acabei de chegar em casa, sou Cláudio Henrique de Albuquerque do Meia. Os nomes na irradiação, todos eles encarnados e desencarnados. Pode deixar, Cláudio, que Jesus te abençoe. Fred de Ipanema, boa tarde, casal harmonioso. Tema difícil que vocês nos esclarecem. Gratidão. Qual a comunicação a seguir? Perguntar a si próprio o que Jesus faria no meu lugar. Usar o bom senso, orar e seguir em frente. Parabéns aos pais que estão sintonizados na Rádio Rio de Janeiro, particularmente ao Hernani. Desculpe se a grafia estava errada. Não está errada, Fred, está tudo ótimo. O nome nas orações eu estou colocando. Gente, às vezes a gente acha que é difícil, mas é mais fácil do que a gente imagina. Quando a gente começa a fazer... É igual aquele exercício de matemática que você precisa começar a ler, separar, começar a desenhar, botar a fórmula ali no início, né? A questão parece grande, mas quando você começa a dividir, você começa a perceber que dá para chegar lá. Você sabe, na essência, né? Até pelos 10 mandamentos, porque todos nós espíritas aqui já vivenciamos os 10 mandamentos muitas vezes, né? 4.000 anos aí, não aprendemos tudo, mas já vivenciamos. E fora os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, mesmo quando a gente quer colocar a lei acima, a gente se junta contra o outro, no nosso íntimo, na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Você gostaria de ser tratado dessa forma? Se você tivesse errado, você iria querer essa punição? Você quer ser ridicularizado, humilhado? Você quer ser excluído, cancelado, né? Então, você sabe o que é certo e o que não é. E você não precisa estar num Big Brother para ser, né, desmascarado em público, para saber na sua consciência o que você tem que fazer. E o que você deveria fazer. Muitas vezes eu estou numa emoção, eu estou numa situação que você tem que parar, pensar, orar. Por isso Jesus parava muitas vezes e falava com o Pai, e ainda pedia ajuda aos discípulos dele. Na verdade, hoje, essa discussão sobre Jesus já foi, no passado, muito mais acalorada. Por quê? Porque nós esperávamos, os judeus esperavam o Messias, que eles acham que não veio até hoje, um homem, um espírito completamente diferente do que veio como Jesus. Nascendo humilde, né? Crescendo aos poucos no âmbito familiar, órfão desde pequeno, dando a outra face, dando a túnica, perdoando, fazendo milagres sem que todos soubessem. Quantas vezes ele fazia o milagre e falou, vai, não conte para ninguém, vai, não volte a pecar. Os discípulos só foram transcrever esses milagres nos 4 evangelhos depois dele desencarnado. Antes não estava escrito sobre isso, não se falava nele nesse nível. Então quando Paulo sai da estrada de Damasco, conhecendo Jesus em espírito, lembrando qual era, porque Paulo não conheceu ele pessoalmente, conheceu em espírito, lembrando qual era a missão dele como o apóstolo dos gentios, e sai a pregar e a falar sobre Jesus, você imagina, eles esperavam um arauto de Deus, como João Batista foi, né? João Batista era o arauto de Jesus. Jesus deveria ser o arauto de Deus. E a gente viu um espírito tão puro, tão diferente, tão acima de todos, inclusive de João Batista, que nós confundimos ele com Deus. E imediatamente nós confundimos Jesus com Deus. O mundo conhece Deus, dos 3/4 do planeta que conhece Deus, através de Jesus. E confundem ele até hoje, que são os grandes mistérios da fé da Igreja Católica, né? E da Ortodoxa. Jesus e Deus e o Espírito Santo, para eles, é a mesma figura. Por quê? Porque Jesus foi tão próximo do que seria um pai, do que seria um espírito pensamento puro, divino, do pensamento divino, que nós confundimos. Cara, esse cara não pode ser o arauto, esse cara é Deus. Para um lado. E para os outros esse cara não é nada. Porque ele fica mandando dar tudo. Eu tenho a lei de Moisés, que era olho por olho, que era se te toma um, também tem que pagar. E esse cara vem aqui e fala tudo diferente. Então, para uns ele não existiu, e para outros ele era Deus. Então, olha a dificuldade hoje no mundo, você falar Jesus, ele não vai te punir. Jesus não vai te julgar. Jesus é o teu Criador. Você era um simples ignorante, nascido do nada, do fluido espiritual, aí entra a física quântica, que através dos códigos genéticos de cada encarnação, você vai aprendendo o que é até se tornar individualidade. Então você acredita nisso tudo porque você viveu desde o zero sendo isso. Agora você precisa se elevar, e elevar através do conhecimento dele. Mas eu não quero falar com ele. Quantos amigos nossos, né, eles que não são cristãos e falam, mas eu já fui perseguido tantas vezes por causa de Jesus. Eu falei, mas não foi ele. O que perseguiu foi a letra. O que perseguiu foi a lei. Foi a lei dessa religião, essa lei que foi decidida, não foi o espírito. Então isso é o ponto do Paulo. E ele tinha passado por isso, ele tinha
condição de falar porque ele tinha passado. Ele ajudou o martírio. Então ele sabia o quanto a lei foi dura, que ele empregou, porque na realidade, quando a gente fala de Paulo aqui, a gente não tem ideia de quem ele era. De todos os discípulos de Jesus, de todos, ele era o mais poderoso indiscutivelmente. Os soldados romanos foram com ele atrás de Ananias. Entendeu? Principalmente intelectualmente. Intelectualmente, ele tinha muita força para tomar decisões políticas, né? Inclusive de ter a polícia do lado dele, né? Os romanos do lado dele. Vamos ler Emmanuel. Gente, eu tenho que ler Emmanuel, porque, olha, hoje, pela primeira vez eu vou falar, a gente precisava de pelo menos mais meia hora. Toda semana eu lembro que Emmanuel está encarnado e podia estar aqui com a gente. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Paulo, Coríntios. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir a cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Tudo é o Pai da criação, tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude sob a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos que há um serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor da nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai, né? Então é isso. Todo mundo está trabalhando para Deus. A pessoa pode até não aceitar, não querer, blasfemar, mas está no concurso da evolução do planeta trabalhando. A lei do progresso vai te obrigar vai te obrigar momento a passar por essa condição, de você entender, no fundo, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, que viemos desse fluido cósmico espiritual. Começa ali do nada, não somos zero. No momento que a gente entra dentro de um código genético, começando com o reino vegetal aqui no planeta Terra, a gente começa a aprender organicamente, organizar as células, desenvolver, se alimentar, né? Até você começar as procriações, o desenvolvimento, aí vai para o reino animal. Então você acredita que você é aquele ser que você entrou dentro daquele código genético e desenvolveu. Senão você não teria condição de individualidade hoje. Mas chega num momento da sua evolução, num ser humano aqui no planeta Terra, que você se torna uma individualidade, naquele momento você tem que começar a não querer mais a carne, que é tudo que você é até hoje, que você aprendeu a ser até hoje, para você pensar em ser o anjo, né? Eu não preciso mais dessa carne, não vou precisar encarnar mais. Eu não preciso desses desejos. Eu preciso amar a próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas, espiritualmente falando. E aí você começa essa luta que nós estamos vivendo hoje. E essa luta traz as coisas do passado, que nem o povo judeu, né, falava sobre Jesus. Cadê o meu libertador? Cadê o meu rei? Cadê aquele cara que vem falar em nome de Deus e não dizer que era Deus? Jesus foi crucificado por causa disso. Né? Porque ele se posicionava numa situação que era assim, pô, você perdoa pecados? Que poder que você tem? Você não é Deus. Então é esse momento que algumas pessoas no planeta, como Chico Xavier, se posicionam como uma abertura total, né,
das coisas materiais que as pessoas não acreditam. Quantas pessoas na internet ainda dizem que o Chico Xavier era uma fraude? Imagina. E sobre Jesus a mesma coisa. Ele era uma fraude. Muitos dizem que não existiu. Muitos dizem que ele não fez aqueles milagres todos. Ou que confunde ele com a igreja ou com as igrejas hoje e acha que ele persegue até hoje. Cara, a gente vai continuar nessa discussão até o espírito alcançar essa maturidade de sentir e não de seguir a letra. E Paulo era muito esperto sobre isso, muito inteligente, porque ele tinha vivido em poucos anos dele seguir a letra, a palavra, se converter ao cristianismo e saber que só através do sentimento ele ia conseguir evoluir. E aí ele muda de nome, né? De Saulo para Paulo e passa a não viver mais. Agora o Cristo é que vive em mim, né? Agora eu não estou mais no combate, estou no bom combate. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire, para o Danilo Elna de Niterói. Ele botou: bendita doutrina, eis um axioma da minha humilde lavra dada ao casal Hernanires, com respeito. A vida do homem sem o conceito da reencarnação é a lógica de Deus sem o concurso da razão. Muito legal. Luiz da Ilha do Governador. Eu não vou conseguir, Luiz é o nosso poeta aqui, mas tem tantas mensagens, a gente não vai conseguir hoje, Luiz. Janete de São Gonçalo, Ângela Domingues, Rogéria da Tijuca. Eu não consegui nem ler ainda o Facebook. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente do Facebook. Eu li todas as mensagens aqui, tem mensagens lindas, mas acho que hoje a gente falou demais, né? Talvez mais do que deveria, e aí a gente não vai conseguir ler todas as mensagens, mas eu vou ler todas as mensagens. Então eu agradeço muito o carinho de vocês, de todos vocês, todos os likes dados, todos os nomes da irradiação, eu estou colocando na irradiação. Eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente, mandando um beijo para todos os pais, né? Lembrando que pai não é só o pai biológico, né? Pai é aquele que educa, aquele que se responsabiliza por você, aquele que te ama, que te orienta na vida. Às vezes você não tem pai, mas o pai é um avô, um tio, né? O pai é aquele que está te direcionando nesse caminho, nessa estrada. Então eu queria muito que a gente... O pai do pet, eu digo, hoje em dia nós temos, né, os nossos pets são filhos. Às vezes você não tem filho, mas você cuida de um outro ser, que também é um ser importante para a evolução. Esse tema realmente, eu nem esperava tanto dele, né, quando a gente veio, mas é um tema que deu para a gente desenvolver, principalmente por causa dessa divisão. Não quando o tema é muito difícil, né, eu falo assim, cara, vou precisar de ajuda, né? Aí eu já peço ajuda espiritual. Aí o professor Newton vem. Aí o professor Newton vem. Aí vem da aula. É muito importante a gente lembrar que nós estamos sempre vivendo essa dualidade entre o material e o espiritual. Só que muitas vezes essa dualidade não é nossa. E a gente precisa começar a entender qual é o sentimento que é nosso, qual é o sentimento que é induzido. Né? Há pouco tempo, a Gisele Bint, né, falou que no alto do apartamento dela, numa crise de pânico, uma voz falava para ela: se joga do 9º andar que essa dor passa. Gente... Obsessão pura, né? Uma voz te falar se joga, que a obsessão passa, né, que essa dor passa... Parece Ivone falando, né? No Memória do Suicida. É só ouvir Memórias do Suicida. Então, nós somos, não importa o quanto bonito, famoso, rico... Padre Marcelo Rossi escreveu um livro falando sobre o tempo que ele teve em depressão, um espírito evoluído, um homem da caridade, um homem bom. O trabalho do Padre Marcelo Rossi é incrível. A gente teve a oportunidade de ver esse trabalho no plano espiritual, porque o meu sogro era devoto dele quando eu estava internado. O médium, né? Recebeu uma notícia, porque a gente botou o nome do tio Hernani na irradiação, o espírito voltou e falou assim: nós fomos lá e a falange do Padre Marcelo Rossi estava lá cuidando dele. Então, assim, coisas lindas que aconteceram, né? E nós estamos suscetíveis, porque somos falíveis, porque a gente tem desejos, tem vontades, mas a gente precisa começar a perceber da onde vem essa voz. E se a voz não é boa, a gente tem que afastar. Seja nossa ou não, a gente tem que pedir ao Pai força, luta, perseverar,
para que a gente possa esquecer esse homem velho e abraçar aquilo que a gente aprendeu, seguir a Jesus, né? Botar a mão na charrua e não olhar para trás, como Jesus dizia. Então eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento que ele vai até você. Um dia dos pais incrível para você. E se você que não tem o seu pai ou você que não tem o seu filho estiver triste, eleva teu pensamento, porque a morte não existe. Seu pai está vivo, seu filho está vivo e você consegue encontrar com ele. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.